A sequência é muito simples. Primeiro eu decido, em seguida eu realizo a ação. Veremos que a neurociência, por trás de algo tão simples, desafia algo tão essencial como nossa experiência de escolha. Diferentes tipos de casos neurológicos nos mostrarão comprometimentos específicos, não apenas do controle motor, mas das experiências de intenção de realizar uma ação, das experiências de controle da execução e até mesmo das experiências de autoria da ação, o senso de agência. Veremos que na maior parte do tempo nossas ações estão no modo automático, moldadas que foram por experiências prévias semelhantes. E veremos que, nesse contexto de ações automáticas, o último refúgio da nossa experiência de escolha reside em deixar as ações se desenrolarem, ou em exercer a inibição intencional. Nosso vídeo vai tratar das experiências relacionadas à ação. Esse é o canal Consciência, um canal dedicado à divulgação científica da neuropsicologia da consciência. A sequência parece bastante simples. Primeiro eu decido realizar uma ação, em seguida eu realizo a ação. Mas há pouco mais de 40 anos, foi realizado um estudo que colocou em xeque essa ordem. E com isso, trouxe uma enorme controvérsia sobre a própria noção de livre-arbítrio. O experimento de Libet era relativamente simples. O participante era instruído a pressionar um botão quando quisesse. Ao mesmo tempo, deveria observar um relógio com um ponteiro girando e precisava memorizar a posição do ponteiro no exato momento em que sentiu o desejo ou a intenção de agir. A atividade cerebral era monitorada por eletroencefalograma. Foi encontrado que, em média, a intenção antecede a ação motora em cerca de 200 milissegundos. Até aí nenhuma surpresa, certo? Primeiro a intenção, depois a realização. Mas a parte desconcertante veio com a atividade elétrica cerebral. Libet observou que a atividade cerebral preparatória, o chamado potencial de prontidão, podia iniciar muito antes da experiência de intenção. Estamos falando de aproximadamente 1 segundo antes do movimento, ou de 800 milissegundos antes da pessoa sentir a intenção de agir. Ou seja, parece que o cérebro da pessoa já havia iniciado os preparativos para realizar a ação antes dela conscientemente decidir agir. Isso gerou uma controvérsia. Seria nosso livre-arbítrio uma ilusão? Somos meros observadores das decisões que nosso cérebro já tomou? O debate se existe livre-arbítrio se desenrola até hoje. Há, por exemplo, influentes obras recentes que se posicionam de um lado ou de outro. É o caso do livro Determined, de Robert Sapolsky, e do livro Free Agents, de Kevin Mitchell, ambos publicados em 2023. Esse debate é interessante, pertinente, atual. Mas note que nosso tema aqui é outro. Quer as ações das pessoas sejam determinadas ou de alguma forma livres, fato é que existe um delicado processo de seleção entre possíveis ações. E que as pessoas têm genuínas experiências subjetivas de escolha. O livre-arbítrio pode ser até uma questão filosófica, mas as experiências de escolha são uma questão da psicologia, das neurociências, de áreas que estudam a experiência. As experiências de escolha são um fenômeno natural, passível de estudo científico. Elas ficam na interface entre consciência e ação. E o mau funcionamento de alguma parte dos sistemas que integram a ação motora e as experiências relacionadas repercute em diferentes tipos de disfunção. Mas voltando ao experimento de Libet, uma das interpretações que se destacou, a reconstrucionista, sugeriu que a experiência volitiva, a sensação de querer fazer algo, não teria papel causal sobre a ação, mas seria uma interpretação retrospectiva do que se passou. Seria uma narrativa coerente, construída no cérebro depois que a ação, ou melhor, a preparação da ação, já foi iniciada. Seria algo que contribuiria para a pessoa reconhecer a autoria da ação,
o chamado senso de agência. As interpretações retrospectivas já eram conhecidas na neurociência há muito tempo. A calosotomia é um tratamento radical usado em epilepsias graves não tratáveis por outros meios. Pela secção do corpo caloso, a pessoa passa a ter os dois hemisférios funcionando de modo em grande parte independente. Nas pesquisas realizadas com essas pessoas, é possível, com alguns cuidados, apresentar estímulos a um hemisfério e não ao outro. Além disso, como na grande maioria das pessoas a expressão verbal decorre de atividade em regiões especializadas do hemisfério esquerdo, ocorre que nessas pessoas, respostas verbais são respostas desse hemisfério. Dessa forma, em ocasiões em que o pesquisador manejava de apresentar um estímulo ao hemisfério direito, talvez uma mensagem para a pessoa se levantar da cadeira, a pessoa prontamente seguia a orientação. Ao ser indagada sobre ter levantado, seu hemisfério esquerdo, que não teve acesso à mensagem, levava a que a pessoa respondesse que cansou de ficar sentada, ou que estava com sede, iria beber água, ou que estava com vontade de ir ao banheiro. Ela simplesmente levantou porque seu hemisfério direito recebeu essa orientação. Mas, quando perguntado a respeito, criou retrospectivamente uma explicação fictícia. Mas no caso da volição, a visão reconstrucionista enfrenta desafios. Por exemplo, a síndrome de Tourette é caracterizada por movimentos involuntários, os tics, que emergem da ativação da via córtico-estriato-tálamo-cortical, uma via subjacente a movimentos voluntários. A partir da visão reconstrucionista, seria de se esperar que a pessoa experimentasse os tics como voluntários, mas isso não acontece. Além disso, a visão reconstrucionista diria que não é possível a experiência volitiva, a intenção, sem a realização da ação. Algo que tanto a nossa experiência pessoal como estudos que foram realizados refutam. Por outro lado, o próprio significado do potencial de prontidão e os fatores que o afetam são tema de debate científico até hoje. Por isso, é necessário encarar o estudo de Libet com cautela. De todo modo, no cenário atual, temos, de um lado, uma refutação da visão tradicional sobre a relação entre intenção e ação, no estudo de Libet. Ao mesmo tempo, sabemos que a visão reconstrucionista deixa sem explicação muitas experiências. Assim, a compreensão da relação entre intenção e ação reside em algum lugar mais complexo entre a refutação da visão tradicional e as limitações da visão reconstrucionista. Mas isso ainda aguarda uma explicação mais completa. Mas a fenomenologia da ação vai muito além da escolha de realizá-la ou não. Passa por experiências de disposição para agir, experiências de controle da realização da ação, experiências sensoriais decorrentes da realização da ação, experiências de autoria da ação, o senso de agência. Existem também experiências relativas a permitir que uma ação automática se desenrole e experiências da inibição intencional dessas ações. Para entender o funcionamento saudável, precisamos também olhar para disfunções. Existem tipos de casos neurológicos que podem revelar muito sobre os vários processos envolvidos na realização da ação e nas experiências associadas. Existe uma condição em que a capacidade sensório-motora não é afetada e a consciência está preservada, mas que, por outro lado, existe um enorme prejuízo da iniciativa de comportamentos e de experiência afetiva. No mutismo acinético, a pessoa apresenta profunda apatia e aparente indiferença. O nome dessa condição faz referência à ausência de movimentos voluntários e fala. E a grave apatia faz com que a pessoa necessite receber cuidados o tempo todo. Antônio Damasio descreve um caso em que o mutismo acinético teve um caráter temporário. Aos poucos, a pessoa foi se recuperando. Alguém poderia pensar que ela teria sentimentos e pensamentos que não manifestava, apenas por estar aprisionada numa imobilidade, tal como na síndrome de encarceramento, que abordamos em outro vídeo. Mas
Ao ser indagada sobre sua imobilidade, a pessoa respondeu apenas: "Eu não tinha realmente nada para dizer." No mutismo acinético, embora as várias funções possam estar preservadas, parece que falta um fator energizador, a motivação para o uso dessas funções. Muitos dos casos de mutismo acinético apresentam lesão do córtex cingulado anterior. Essa região ocupa uma posição chave na interação entre o lobo frontal e regiões subcorticais. O lobo frontal faz interface entre a ação motora, as informações sensoriais do mundo externo e as informações do corpo. A importância integradora do córtex cingulado anterior pode ser vislumbrada a partir das áreas com que ela se conecta. A ínsula anterior, que mapeia informações interoceptivas, o núcleo accumbens, alvo da via dopaminérgica mesolímbica, que desempenha papel importante na motivação. Área motora suplementar, que faz parte do córtex motor secundário, está envolvida na seleção de ações e inibição de atos incompatíveis. E outras áreas do córtex pré-frontal, com suas contribuições na tomada de decisão, planejamento, memória operacional. Então, a lesão do córtex cingulado anterior pode prejudicar a integração entre os monitoramentos dos estados do mundo externo e dos estados do organismo, e prejudicar a ação motora que poderia alterar esses estados. Existem também pessoas que têm pleno funcionamento de aspectos motores e sensoriais envolvidos no controle do movimento, mas que têm uma curiosa alteração na percepção da ação. Nas pessoas com esquizofrenia, podem ocorrer delírios de controle, uma experiência de passividade, onde as ações são sentidas como se fossem controladas por algum agente externo, e não pela própria pessoa. Uma explicação para os delírios de controle precisa distinguir os processos envolvidos no próprio controle do movimento daqueles envolvidos no julgamento da autoria da ação, que é o senso de agência. O lobo parietal inferior é uma região que contribui no monitoramento sensorial. Em estudos com voluntários saudáveis, a atividade nessa região de processamento sensorial é reduzida se a estimulação é consequência direta dos movimentos da própria pessoa. É como se na ação motora, além do envio de sinais aos músculos, houvesse o envio de uma cópia desses sinais ao lobo parietal inferior, que, portanto, fica avisado de que a ação repercutirá em determinada estimulação sensorial. Isso é chamado de cópia da eferência. Você pode ver na prática a cópia da eferência funcionando nas autocócegas, ou na ausência delas. Nos delírios de controle, ocorre não uma redução, mas uma hiperatividade do lobo parietal inferior, sugerindo que a cópia da eferência não está sendo processada corretamente. Em paralelo a isso, do ponto de vista da pessoa, ocorre a atribuição da ação a um agente externo, que pode ser alguma entidade mística, pessoa conhecida, enfim. Pessoas com características esquizotípicas são peculiarmente capazes de fazer cócegas em si mesmas. Existem pessoas que apresentam um curioso sintoma chamado de comportamento de utilização. A pessoa acaba fazendo uso de um objeto que esteja a seu alcance, mesmo que isso seja inadequado para o momento. Isso é semelhante com a síndrome da mão alienígena, que veremos mais adiante. No entanto, no comportamento de utilização, a pessoa não reconhece discrepância entre intenção e ação.
A pessoa equivocadamente reconhece como intencional a ação que foi provocada pela simples presença de um objeto. Isso pode muito bem ser uma interpretação retrospectiva, como nos pacientes calosotomizados que vimos há pouco. Normalmente, é entendida como intencional uma ação que concretiza um objetivo. O comportamento de utilização pode derivar de dois problemas, que podem estar relacionados: a ausência de definição de objetivos e a falta de inibição de respostas inapropriadas a estímulos do ambiente. Parece que, na ausência de um objetivo definido, mais facilmente os objetos desencadeiam ações. E se eu não tive a mínima inibição de uma ação provocada por um objeto, eu tendo a atribuir a ação à minha própria intenção. O comportamento de utilização pode, em muitos casos, estar associado à lesão no córtex cingulado anterior. Os prejuízos presentes no comportamento de utilização sugerem que o córtex cingulado anterior está envolvido na definição de objetivos ou na manutenção deles ativos durante sua realização. É a partir da elaboração de objetivos e de sua manutenção que são inibidas ações incompatíveis via área motora suplementar. A não elaboração de objetivos ou a falha em mantê-los ativos faz com que não haja inibição de ações incompatíveis. E a ausência de objetivos com os quais a ação possa ser vista como incompatível faz com que, no comportamento de utilização, a pessoa assuma equivocadamente que agiu de acordo com sua intenção. Imagine alguém que tem uma deficiência severa, como a paralisia de um membro, e simplesmente não tem consciência dessa deficiência. Esta é a anosognosia. Tipicamente, ocorre quando uma lesão no hemisfério direito leva a paralisia ou fraqueza no lado esquerdo do corpo, e muitas vezes perda sensorial na mesma região. Apesar desses problemas, a pessoa insiste na crença equivocada de que não há nada de errado. Eu posso mover meu braço esquerdo quando quiser, só não estou com vontade agora. Há casos em que a pessoa afirma ter feito um movimento que evidentemente não fez. Muitos dos casos de anosognosia são acompanhados por heminegligência do lado esquerdo do espaço em seu entorno. Nós já vimos a heminegligência quando tratamos sobre a orientação da atenção. Embora o dano de vias motoras inviabilize os movimentos, é possível que regiões preservadas continuem realizando a seleção e produção de comandos motores nessas pessoas. E existe ainda prejuízo no monitoramento sensorial do corpo, o que dificulta que a discrepância entre intenção e ausência de movimento seja notada. A anosognosia é comumente associada a lesões no lobo parietal direito, sendo que a heminegligência, que muitas vezes a acompanha, está particularmente associada com lesão na parte inferior do lobo parietal direito. Os prejuízos associados a essas lesões sugerem que regiões do lobo parietal direito estão envolvidas com o monitoramento do lado esquerdo do corpo e do espaço. É a falha nesse monitoramento que faz com que a pessoa negue haver algum problema. Na síndrome da mão alienígena, a pessoa tem uma mão que se move por conta própria, sem a sua intenção consciente. Muitas das vezes, os movimentos são desencadeados por estímulos presentes no ambiente. Os movimentos mostram destreza e usam bem o referencial sensorial. Mas a pessoa sente uma dissociação entre o que quer e o que a mão faz. É como se a mão tivesse vontade própria. Essa síndrome parece ocorrer por uma falha
em inibir comportamentos inconvenientes que estímulos do ambiente desencadeiam. A impossibilidade de inibir a ação gera a experiência de dissociação entre intenção e a ação da mão afetada. A síndrome é comum em pessoas com lesão na área motora suplementar contralateral à mão afetada. Em estudos feitos com pessoas saudáveis, essa área se destacou por mostrar ativação especificamente em tarefas que exigiam escolha de qual movimento fazer, o que naturalmente envolve inibir outros movimentos. Os sintomas da síndrome da mão alienígena sugerem que a área motora suplementar pode contribuir para a inibição de movimentos desencadeados por estímulos do ambiente e que sua atividade contribui para experiências de intenção e de agência sobre a ação. E existe ainda a ataxia óptica, que nos mostra como a ação intencional é guiada sensorialmente. Pessoas com ataxia óptica apresentam dificuldade de pegar um objeto que elas conseguem ver claramente. Os movimentos saem de acordo com a intenção manifesta, mas lhes falta precisão, especialmente com objetos que a pessoa tem pouca familiaridade. Na ataxia óptica, parece ocorrer uma falha na conversão de informação sensorial em coordenadas para a ação motora. O fato de a pessoa se sair melhor com objetos familiares sugere que a ação motora previamente treinada pode, em alguma medida, compensar tal falha, provavelmente por sua execução depender menos do aporte sensorial. É típico na ataxia óptica a lesão no lobo parietal, onde o sulco intraparietal está particularmente envolvido na integração olho-mão. Esses casos nos mostram que as experiências relacionadas à ação não são monolíticas. Elas envolvem sistemas complexos, com interação entre componentes envolvidos na motivação, na intenção, na execução, no monitoramento e no senso de agência. Componentes esses que podem falhar de maneiras muito específicas, tanto no aspecto motor como no experiencial. Que síntese podemos desenhar considerando os prejuízos específicos e as regiões afetadas nas diferentes disfunções que vimos? E se somarmos a isso estudos de eletroestimulação de áreas encefálicas e de neuroimagem? Agora, pensando em nossas experiências de escolha, é fácil reconhecê-las quando a pessoa delibera sobre iniciar ou não uma ação. Só que grande parte das nossas ações acontecem em contexto dinâmico de interação com o ambiente. Se dão rapidamente, na forma de respostas hipertreinadas a pistas ambientais. Como ficam nossas experiências de escolha em meio a rotinas automatizadas? Essas questões serão tratadas na continuação deste vídeo. O propósito do canal Consciência é apresentar um panorama de informações científicas sobre a consciência. Para você conhecer melhor os temas que abordamos, consulte a lista de referências citadas na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe com quem você acha que também vai achar interessante.